Convite a Platão, por Giovanni Reale. A tradução é de Maurício Pagotto Marsola, Edições Loyola, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, e se possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Os links estão no descritivo. Há também o meu PayPal e ainda a lista de desejos da Amazon, através da qual você poderá comprar livros, como nos fez o Alan. Livros esses que chegaram até mim. E também é possível tornar-se membro. As assinaturas para membro começam a R$ 1,99 e são mensais e podem ser canceladas a qualquer momento. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Muito obrigada pela presença, meus caros. Eu desejo a todos uma boa escuta. Vamos para o capítulo 4, a arte e o amor platônico. Primeiro, a arte como distanciamento do verdadeiro. A temática platônica da arte é tomada em estrita conexão com a temática metafísica e dialética. Platão, com efeito, ao determinar a essência, a função, o estatuto e o valor da arte, preocupa-se apenas em estabelecer qual valor de verdade ela contém, ou seja, em que medida pode se aproximar do verdadeiro. Se torna o ser humano melhor, se socialmente tem ou não valor educativo. E a sua resposta, como é sabido, é de todo negativa. A arte não desvela, mas oculta o verdadeiro, porque não é uma forma de conhecimento. Não aperfeiçoa o ser humano, mas o corrompe, porque é mentirosa. Não educa, mas produz um efeito contrário, pois dirige-se às faculdades não racionais da alma, que são as partes inferiores de nosso ser. Já nos primeiros escritos, Platão assume uma abordagem negativa diante da poesia, considerando-a decisivamente inferior à filosofia pelas seguintes razões. Não se é poeta por ciência e por conhecimento, mas por intuição irracional. O poeta, quando compõe, está fora de si, é possuído e, portanto, inconsciente. Não sabe dar razão àquilo que faz, nem sabe ensinar aos outros aquilo que faz. E o poeta é poeta por sorte divina, e não em virtude do conhecimento. Mais precisas e determinadas são as concepções de arte que Platão exprime no livro 10 de República. A arte, em todas as suas expressões, seja como poesia, seja como arte pictórica e plástica, é, do ponto de vista ontológico, uma imagem do paradigma eterno da ideia. Portanto, dista do verdadeiro na medida em que a cópia é distante do original. Sendo assim, se a arte, por sua vez, é a imitação das coisas sensíveis, segue-se então que ela é uma imitação da imitação, uma cópia que reproduz uma cópia, estando, por sua vez, 3 vezes distante da verdade. Sendo assim, a arte figurativa imita a mera aparência, e de tal modo os poetas falam sem saber e sem conhecer aquilo que falam, e seu falar é, do ponto de vista do verdadeiro, um jogo, uma brincadeira. Por consequência, Platão está convencido de que a arte dirige-se não à melhor, mas à parte menos nobre de nossa alma. A arte é, portanto, corruptora, sendo em larga medida banida ou ainda eliminada do estado perfeito, a menos que se submeta às leis do bem e do verdadeiro. Platão, note-se, não negou a existência e o poder da arte, mas negou que a arte valesse apenas por si mesma. A arte ou está a serviço do verdadeiro ou a serviço do falso. Tertium non datur. Abandonada a si mesma, a arte serve ao falso. Portanto, se pretende salvar-se, deve se sujeitar à filosofia, única capaz de apreender o verdadeiro. Do mesmo modo, o poeta deve submeter-se às regras do filósofo. Segundo, a retórica como mistificação do verdadeiro. Na antiguidade clássica,
A retórica tinha enorme importância, tal como, por exemplo, junto aos sofistas. Ela não era, como para nós modernos, algo relacionado ao artifício literário e que, portanto, colocava-se às margens da vida prática, mas era uma força civil e política de primeira ordem. Segundo Platão, a retórica, a arte dos políticos atenienses e de seus mestres, é mera adulação, lisonja, bajulação, contrafacção do verdadeiro. Assim como a arte pretende retratar e imitar todas as coisas, sem delas ter verdadeiro conhecimento, a retórica pretende persuadir e convencer a todos acerca de tudo, sem disso ter qualquer conhecimento. E assim como a arte cria meros fantasmas, a retórica cria vãs persuasões e crenças ilusórias. O retor é aquele que, embora não sabendo, tem a habilidade, nos confrontos com os outros, de ser persuasivo para além do que sabe verdadeiramente, jogando com os sentimentos e as paixões. A retórica, assim como a arte, volta-se, portanto, para a pior parte da alma, para a parte crédula e instável. Assim, o retor está tão distante do verdadeiro quanto o artista, e antes, ainda mais distante, porque fornece deliberadamente aos fantasmas do verdadeiro o estatuto de verdadeiro, revelando, por sua vez, uma malícia que o artista não tem, ou tem apenas em parte. Assim como a poesia é substituída pela filosofia, a retórica é substituída pela verdadeira política, que coincide com a filosofia. Poetas e retores estão para o filósofo como as aparências estão para as realidades e como os fantasmas da verdade estão para a verdade. Esse áspero juízo sobre a retórica, pronunciado no Górgias, é ao menos suavizado no Fedro, em que se reconhece a arte do discurso, ou seja, a retórica, um direito de existência, contanto que ela se submeta à verdade e à filosofia. Somente conhecendo a natureza das coisas mediante a dialética e a natureza da alma humana, a qual os discursos são dirigidos, será possível construir uma arte retórica verdadeira, uma forma verdadeira de persuadir por meio dos discursos. Terceiro, o amor platônico como a via lógica para o absoluto. Terceiro, o amor platônico como via alógica para o absoluto. A temática da beleza não é vinculada por Platão à temática da arte, que é a imitação da mera aparência e não reveladora da beleza inteligível, mas a temática de Eros e do amor, tomado como força mediadora entre sensível e suprassensível, força que dá asas e eleva, por meio de vários níveis da beleza, a meta empírica beleza em si. E na medida em que para os gregos o belo coincide com o bem, ou por vezes é um aspecto do bem, assim, Eros é a força que eleva ao bem, e a erótica revela-se como a via alógica que conduz ao absoluto. No Banquete, que pode ser ouvido aqui no canal, Platão faz uma esplêndida análise do amor. Amor não é nem belo nem bom, mas é desejo de beleza e de bondade. O amor não é, portanto, um Deus. Deus é sempre unicamente bom e belo. Tampouco é um ser humano. Não é mortal nem imortal. Ele é um dos seres daimônicos, intermediários entre o homem e Deus. Amor, portanto, é filósofo, no sentido próprio do termo. A sofia, isto é, a sabedoria, é possuída apenas por Deus. A ignorância é própria daquele que é totalmente desprovido de sabedoria. A filosofia, ao contrário, é própria de quem não é nem ignorante, nem sábio. Não possui o saber, mas o aspira. Está sempre em busca, e aquilo que encontra lhe foge, devendo buscar além, assim como faz o amante. Aquilo que os homens normalmente chamam de amor não é senão uma pequena parte do verdadeiro amor. Amor é desejo do belo, do bem, da sabedoria, da felicidade, da imortalidade, do absoluto.
O amor percorre muitos caminhos que levam a vários graus do bem. Qualquer forma de amor é desejo de possuir o bem para sempre. Mas o verdadeiro amante é aquele que sabe percorrer todos os caminhos até o fim, até atingir a suprema visão daquilo que é absolutamente belo. No nível mais baixo da escala do amor está o amor físico, que é o desejo de possuir o corpo belo a fim de gerar no belo um outro corpo. E já esse amor físico é desejo de mortalidade e de eternidade, abre aspas, porque a geração, embora em um ser mortal, é perenidade e imortalidade. Em seguida, há o grau dos amantes, que são fecundos não nos corpos, mas nas almas, que carregam sementes que nascem e crescem na dimensão do espírito. E dentre os amantes na dimensão do espírito, encontram-se, direcionando-se cada vez mais alto, os amantes das almas, os amantes das artes, os amantes da justiça e das leis, os amantes das ciências puras. Por fim, no cume da escala do amor, há a fulgurante visão da ideia do belo em si, do absoluto. No Fedro, Platão aprofunda posteriormente a questão da natureza sintética e mediadora do amor, vinculando-o à doutrina da reminiscência. A alma, como sabemos, em sua vida originária junto aos deuses, viu o hiperurânio e as ideias. Depois, perdendo as asas e precipitando-se nos corpos, esqueceu-se de tudo. Mas, com esforço, filosofando, a alma recorda aquilo que outrora havia visto. Essa recordação, no caso específico da beleza, ocorre de um modo particular, pois dentre todas as outras ideias, teve uma sorte privilegiada de ser extraordinariamente evidente e extraordinariamente amável. Essa emergência da beleza ideal no belo sensível inflama a alma, que é tomada do desejo de alçar voo para alcançar o lugar de onde nasceu. E esse desejo é precisamente Eros, que, pelo anelo ao suprassensível, faz renascer na alma suas antigas asas e a eleva. O amor platônico, entre aspas, é nostalgia do absoluto, tensão transcendente em direção ao meta-empírico, força que impulsiona o nosso originário ser entre os deuses. Síntese dos diálogos. Górgias, Fedro e Banquete. Górgias. O Górgias remonta aos anos de primeira viagem de Platão à Itália, em torno de 388 a.C., e trata da retórica. Sócrates discute a princípio com Górgias, que fornece 6 definições de retórica, chegando à conclusão de que a vantagem por ela oferecida é o poder de persuadir. Sócrates demonstra que a retórica gorgiana persuade, mas é desprovida de saber, e que tem relações ambíguas com a justiça. Polo intervém em defesa da tese de seu mestre, mas Sócrates demonstra a razão pela qual a retórica não deveria, de modo algum, ser separada da justiça. A injustiça, com efeito, é o pior dos males. Abre aspas. É pior praticar a injustiça do que recebê-la. Fecha aspas. E também mais danoso. Cumprir a pena significa libertar-se dos males cometidos. E quem não recebe a punição é mais infeliz do que aquele que a recebe. Cállicles intervém bruscamente, sustentando que a tese de Sócrates é contrária à natureza e que a justiça é o direito dos mais fortes. Sócrates demonstra todas as implicações e as consequências dessa tese. A verdadeira retórica deveria tornar as almas dos cidadãos o mais virtuosas possíveis, para que sejam ordenadas, justas e moderadas. Cállicles recusa-se a prosseguir a conversa, e Sócrates conclui sozinho a discussão, com perguntas e respostas. Demonstra a dimensão universal da ordem e da temperança. A retórica poderia salvar a vida física, mas aquilo que vale, abre aspas,
não é o viver enquanto tal, mas viver segundo a justiça. Fecha aspas. Os políticos atenienses não exerciam a verdadeira política, como, por sua vez, Sócrates, que diz, abre aspas, creio estar entre os poucos atenienses, para não dizer o único, que busque a verdadeira arte política, e o único entre os amigos que a exercite. Fecha aspas. E a verdadeira arte política consiste em ajudar os homens a não cometer injustiças. O Górgias contém páginas fundamentais da ética platônica e o primeiro mito escatológico sobre a sorte dos justos e dos injustos no além. Fedro. O Fedro é um autorretrato de Platão como filósofo e como homem. Foi escrito depois da República, entre 368 e 363 a.C. Inicia-se com a apresentação de um discurso de Lísias, considerado naquele momento o maior escritor da Grécia, dedicado a Eros. Apresenta em seguida um discurso em que Sócrates demonstra os erros do discurso de Lísias, seja no conteúdo, seja na forma. Enfim, coloca na boca de Sócrates um segundo discurso, no qual apresenta um grande elogio de Eros, com elevada inspiração poética e artística. Dado o tema de Eros, tratado no último discurso de Sócrates de modo extraordinário, pensou-se erroneamente que esse seria o tema exclusivo do diálogo e descuidou-se do resto, considerando-o como acréscimo digressivo. Ao contrário, os 3 primeiros discursos são apresentados como um concurso de retórica, a fim de se chegar ao problema acerca do modo com o qual se deve falar e escrever. Platão explica quais são os critérios para fazer os discursos corretos e demonstra como o fundamento da retórica deve ser a dialética. A verdadeira arte oratória deve fundar-se em verdade e deleite, não para os homens, mas em relação aos deuses. Embora considerando ser mestre na arte de falar e de escrever, Platão afirma ser, como filósofo, algo mais que um grande escritor. Julga a oralidade superior à escrita e afirma que o verdadeiro filósofo é aquele que escreve as verdades não em rolos de papel, mas nas almas dos homens. Banquete. O banquete representa um convite à honra em honra de Agatão por causa da vitória que obteve em um concurso com sua tragédia, sendo a obra-prima literária da maturidade de Platão. Sócrates é convidado por Agatão juntamente com personagens famosos, e Erexímaco propõe que cada um faça um elogio a Eros. Fedro apresenta Eros como um deus dos mais antigos, causa dos maiores bens e de importância sociopolítica. Somente quem ama aceita morrer pelos outros, inspirado por Eros. Segue-se o discurso de Pausânias, que propõe a distinção entre Eros celeste e Eros vulgar. O amor pelos jovens é elogiável, mas apenas o amor celeste conduz à virtude. O médico Erexímaco fala da potência de Eros, em dimensão cósmica e em todas as suas formas particulares. Para Aristófanes, Eros tende a realizar uma unidade entre duas pessoas. Originariamente, com efeito, os pares humanos eram unidos, mas, por sua arrogância, foram divididos por Zeus. Agatão apresenta Eros como o deus mais feliz, mais belo, de maior bondade, mais jovem, mais astuto, provido de todas as virtudes e doador das coisas mais belas e boas aos homens. Sócrates finge expor as revelações recebidas da sacerdotisa Diotima de Mantineia. Eros não é um deus, mas um dêmone, um daimon, intermediário e mediador entre os homens e os deuses. Nasce na festa de nascimento de Afrodite, filho de Pênia, deusa da pobreza, e de Poros, deus do desejo de conquistar e possuir. É a força que permite ascender sempre mais alto na escala do belo, até atingir o belo em si. Alcibíades chega com outros jovens embriagados. Em vez de um elogio de Eros, ele aceita fazer um elogio do verdadeiro erótico. Ele apresenta Sócrates como tal, enquanto amante não das aparências da beleza, mas da verdadeira beleza. O diálogo é concluído com a afirmação de que o poeta deveria ser simultaneamente cômico e trágico.
E tal deveria ser o verdadeiro poeta do futuro, que deve se apoiar na verdade.